Veja bem, hoje no mundo, nós temos que entender assim. Existem dois lados que nós podemos escolher a seguir: o bem e o mal. Só que as pessoas muitas vezes elas não entendem que seguir o bem não é só fazer o bem. E que seguir o mal não é só fazer o mal. Seguir quer dizer nós participarmos, nós compartilharmos, nós nos unirmos em prol do projeto. Então, se eu quero ser o homem, uma mulher de Deus e fazer o bem a qual Ele escolhe e me escolheu e confiou em minhas mãos para eu fazer, eu tenho que me envolver, eu tenho que participar, eu tenho que ter a minha fidelidade, eu tenho que estar presente ali todos os dias, todos os meses, fazendo a minha parte para com Deus e para com todos aqueles, chamados povos de Deus. Quando eu quero me envolver com o mal, não é só fazer o mal. Eu tenho que me envolver, eu tenho que participar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que colaborar para o crescimento do mal. Então hoje, o homem e a mulher, diante do livre-arbítrio que Deus deu para toda a criatura, tá? Para toda a criatura, Ele deu livre-arbítrio para toda a criatura. Então, diante do livre-arbítrio que Ele deu para toda a criatura, cada criatura escolhe o lado que quer seguir. Participar, colaborar, contribuir, ajudar a progredir o mal. Amém? Siga teu caminho, faça o que você acha de melhor, faça o que você quiser da sua vida. Nós não vamos te proibir, brigar, contender, porque o cristão verdadeiro, ele não contende, ele não briga, não discute. Para que nós vamos discutir? Nada aproveita, não some em nada, não multiplica em nada, Discussões insensatas, falatórios inúteis. Então não adianta. A gente tem que pregar a palavra e cada um escolhe o seu caminho. Mas se você escolher também o caminho do bem, o caminho de Deus, o caminho de Cristo, não só falar do bem, dizer do bem, ou fazer o bem de vez em nunca, é participar, é colaborar, é contribuir, é fazer progredir e crescer o bem que vem através de você para Deus e para com as coisas de Deus. A escolha também é sua, a cabeça é sua, cada sentença, cada cabeça é seu guia. Você escolhe e você faz. Estou só pregando a palavra para você. Porque o que nós temos que entender é assim: Deus, Ele não escolhe as pessoas para fazer o mal, Ele escolhe as pessoas para fazer o bem. Mas Satanás, ele não escolhe as pessoas para fazer o bem, ele escolhe as pessoas para fazer o mal. Jesus, ele fala: não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi a vocês. E Satanás é a mesma coisa. Não é nós que escolhemos a Satanás, é Satanás que escolhe a nós. Então nós temos Satanás de um lado e Deus do outro. Deus nos escolhendo, querendo nos separar para as coisas boas, E coisas boas que eu falo, não é carro, casa, bênção, só o que vem de Deus. As coisas boas que nós, como homens e mulheres de Deus, temos que fazer. Não é eu quero, não quero, temos que fazer. Porque quando fala as coisas de boa de Deus, o povo entende que é só Deus que tem que fazer, nós não temos que fazer nada. Não. É nós que temos que fazer também as coisas boas que Deus espera e ordena na Bíblia. E Satanás também. Ele escolhe as pessoas e decreta, ensina, conduz ela a participarem, praticar e fazer as coisas do mal. Então hoje, se nós temos a oportunidade de termos o privilégio de sermos escolhidas e escolhidas por Deus para fazer o bem, nós temos que abrir muito os nossos olhos. Porque muitos de nós estamos deixando passar essa oportunidade. Porque as pessoas elas entendem assim: venha viver o bem de Deus. Quer dizer, eu vou viver as bondades, as benevolências, as bênçãos de Deus. Espera aí. Mas eu tenho que ser imitador dele. Então a bondade, a benevolência de Deus eu tenho que viver na minha vida, praticar, sendo bom, sendo boa para outras pessoas também. Olha o que a palavra diz em livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, o pecado e a morte veio por um homem, Adão. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a palavra, ela é muito forte. O pecado vem pelo homem. A maldade vem pelo homem. A destruição vem por um homem. A droga, a bebida, vem por um homem. A ganância vem pelo homem. A morte, o assassinato, vem pelo homem. Tudo é a pessoa que se propõe, como Adão se propôs a trair Deus. Mas contrapartida,
A ressurreição, a vida eterna, a esperança também vem pelo homem. O homem chamado Jesus Cristo. E nós temos que ser imitadores dele. Então nós temos que escolher. Nós seremos homens como Adão, que através de nós entrou e continua e propaga o pecado, a morte, o assassinato, o estupro, a ignorância, a maldade, a prepotência, o ego, o eu, a ganância das coisas do mundo? Então nós seremos da linhagem pecaminosa de Adão. Seguiremos como Adão. Ou nós somos aqueles homens e mulheres que abrimos o nosso coração e nos entregamos para Cristo e entendemos que a nossa missão é fazer o bem, é trazer o bem, a ressurreição, a salvação, a vida eterna para as pessoas através de Cristo. Fazer a bondade, da benevolência, de anunciarmos Jesus Cristo, anunciarmos o reino, falarmos de Jesus para as pessoas, ajudar uns aos outros, orar pelos outros, carregar a cruz uns dos outros, jejuar uns para os outros. Se um chora, todos nós choramos. Se um ri, todos nós rimos. Darmos a vida uns pelos outros. É a bondade de Deus em nossas vidas. Então a palavra diz que no mundo, no dia de hoje, vai ter o homem que se propõe a continuar, fazer e praticar o mal. Mas Deus está falando também que no mundo hoje, Ele está chamando o homem que se propõe, se põe de pé para ajudar a anunciar o reino de Deus e propagar o bem. No mundo, vai ter aquela mulher que se propõe a fazer o mal como Eva também fez, desobedecendo a Deus. E hoje no mundo, no dia de hoje, vai ter mulher que vai se propor a fazer o mal, se prostituir, beber, usar droga, ser amante de homens casados, virar lésbica, fazer as coisas erradas que não alegra a Deus. Hoje, tem estas mulheres que se propõem a isso. E muitas delas na sua própria adolescência, que nem vou dizer mulher são. Mulher denominado pelo sexo, mas não mulher denominado como adulto, uma mulher madura, adulta. E deu para você entender o que eu estou dizendo? Então Deus está falando para nós hoje. Se você acha que só está na igreja, você já mostra para Deus que escolheu fazer o bem? Não. Fazer o bem não é estar na igreja somente. Fazer o bem é praticar, é envolver. Veja, Satanás, ele nunca conseguiu levar a maioria de nós para uma macumba, um candomblé ou um centro dele, certo? Mas mesmo nós não indo lá, nós trabalhávamos dia e noite para Satanás, bebendo, fumando, adulterando, fornicando, mentindo, falando palavrão, corrupção, bandidagem, morte, assassinato, estupro. E muitos de nós falam, nunca fui no candomblé, nunca fui no centro de macumba, nunca fui nesses lugares, quer dizer, nunca fomos lá frequentar diretamente, mas indiretamente aqui fora, somos todos homens e mulheres que nos propomos a fazer o mal. Nos propomos a ser traidores como Adão e Eva traíram Deus. Mulheres que traíram Deus como Eva traiu. Homens que traem Deus como Adão traiu. Mas contrapartida, a Bíblia diz que existe um outro lado da moeda, perdão da expressão. Existe Cristo, existe Jesus, a qual por ele saiu o pecado, a qual por ele saiu a iniquidade, saiu a transgressão, a qual por ele veio a ressurreição, veio a salvação, a qual por ele abriu o seu reino, a qual através de Cristo ele mostrou que nós recebemos dele a bondade de uma cura, de um milagre, de uma bênção, de uma vitória, de uma libertação, e que o Espírito que habitava em Cristo, o Espírito de Cristo habita em nós. E diz que nós temos que ser instrumento como um ressurreto na presença de Deus para poder fazer a mesma coisa, sendo imitadores. Como a palavra diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então hoje, o que Deus está falando para nós, que nós devemos escolher. Queremos ser parte daqueles homens e mulheres que fazem o mal, que fazem a iniquidade, a transgressão? Por um homem entrou o pecado e a morte, Adão. Porque, biblicamente, eles eram imortais. Por um homem. Toda essa maldade que existe no mundo entrou por um homem. Ah, então a culpa é só de Adão? A culpa não é só de Adão. A culpa são das pessoas que tomaram posse da maldade, do pecado, do mesmo demônio que usou Adão, vem usando as pessoas nos dias de hoje. Veja bem. Agora tem uma droga nova chamada K9, uma maconha sintética, alguma coisa assim.
Então nós vamos culpar quem fabricou a droga, quem criou a maconha sintética, K9? Sim, vamos culpar. Mas também você tem que entender que se ninguém usasse, ninguém experimentasse, ninguém fosse usuário dessa droga, esse cara ia criar a droga em vão, não ia nem vender, ela ia morrer por isso mesmo, porque não tem quem usa. Mas ele se torna culpado de criar a droga, mas também os culpados diante de Deus. Não culpado só porque usou, culpado porque usa a droga e culpado porque através desses usuários a droga se propaga. Porque para que fabricar toneladas de drogas se não houver quem usa? Vai fabricar para quê? Para jogar fora? Para estragar? Para perder dinheiro? Porque vai dinheiro para fabricar. Então se fabrica as drogas porque tem as homens e mulheres que se propõem a usá-la. Então é uma cadeia de destruição. É uma cadeia espiritual que, como a palavra diz, com dificuldade, o justo, o que está na igreja, vai entrar no reino dos céus. Aonde vai ficar o pecador? Vai ser difícil a gente entrar nos céus. E o povo no dia de hoje está naquela que aceitou Jesus, está salvo. É só Jesus. Desde João Batista, o reino de Deus é ganho a força. Aqueles que se esforçam se apoderam. E não é uma força física e brutal, é uma luta espiritual. Mas contrapartida, existe do outro lado Jesus Cristo, que nos ensinou que por intermédio dele veio a vida, a ressurreição, a vida eterna. Por intermédio dele veio o bem, o amor a Deus, o amor ao próximo, a bondade, a união, a propagação do Evangelho. Então hoje, nós estamos diante de alguns dilemas, ou dilemas nos dias de hoje. Nós estamos aqui diante de um projeto de anunciarmos o reino, anunciarmos a palavra, o Evangelho e a verdade. Porque eu abri o meu coração e como homem, durante 30 anos, sem conhecer Jesus, eu me propus a fazer o mal. Era instrumento gigantesco do mal, como Adão e Eva foi, e deu brecha. Mas depois dos meus 30 anos, quando eu conheci Jesus de verdade, meu coração mudou, minha mente mudou, os meus pensamentos, a minha atitude mudaram, pelo Espírito que habita em nós, gratuitamente. Isso fez com que nascesse um propósito no meu coração. Que a partir daquele momento, eu não iria mais fazer o mal, mas também não iria ficar parado. Eu iria me esforçar, além das minhas forças, fazer até aquilo que se torna muitas vezes impossível para o homem fazer, para conseguir propagar o bem e levar a palavra. Porque eu não quero mais estar do lado do homem, que traz o pecado, traz o mal e traz a destruição para o mundo, para si mesmo e para a própria família e para todos aqueles que cercam. Eu quero ser o homem que está do lado daquele que tem ressurreição, tem vida eterna, tem salvação, tem cura, tem bênção, tem milagre e tem a sua benevolência e a sua bondade. E esse é Jesus Cristo, esse é Deus. Então agora nós temos que escolher. Em Apocalipse ele fala, sejamos quente ou sejamos frio. Morno não. Não tem como ficar em cima do muro, ou de um lado ou do outro.